E aí, fantasmas, sejam muito bem-vindos ao Gengar! Semana que vem sai finalmente Pokémon Legends Arceus. E até lá vocês podem aguardar muito conteúdo desse, que é um dos mais aguardados games de Pokémon dos últimos anos. Começando por esse vídeo aqui, onde eu vou contar pra vocês 7 mistérios do mundo Pokémon que eu adoraria e espero que tenham algum tipo de solução ou resposta dentro de Legends Arceus. Só que antes, por favor, não esqueça de se inscrever no canal. Basta clicar no botãozinho vermelho aí embaixo de graça e muito rapidinho. Fazendo isso, você vai garantir que você vai receber todos os nossos vídeos em primeira mão e estará sempre por dentro das novidades do mundo Pokémon. Claro que isso também me ajuda demais, então se puderem compartilhar o vídeo com os amigos para ajudar a espalhar a palavra para todo mundo. Além, é claro, de ativar o sininho de notificações e deixar um like no vídeo, eu agradeço demais. Mas agora sim, sem maiores enrolações, bora pro vídeo. Ok, o primeiro mistério é em relação a novos, antigos personagens que a gente tem descoberto ao longo desses últimos meses através dos trailers e anúncios de Pokémon Legends Arceus. A gente tem falado bastante sobre ancestralidade, né? Os ancestrais de personagens que a gente já conhece. Por exemplo, claramente o comandante Kamado, que é o chefe da Galaxy Team, ele tem algum tipo de correlação com o Professor Rowan, que é justamente o professor dos games que se passam em Sinnoh, tanto Diamond, Pearl e Platinum, quanto os recém-lançados remakes Brilliant Diamond e Shining Pearl. Mas qual é esse tipo de correlação? Eles são parentes distantes? E por que um era chefe da Galaxy Team e o outro se tornou professor Pokémon? Será que tem alguma explicação por trás disso? Eu acho de vital importância não apenas para o plot de Legends Arceus, como para a lore do mundo Pokémon como um todo, que se trace um fio sólido entre esses personagens que claramente tem algum tipo de ancestralidade ou correlação. Inclusive esses não são os únicos não, ó. Temos a Capitã Silene, ou Silene, líder da Survey Corps do Galaxy Team, e claramente ela tem algum tipo de relação, principalmente física nesse primeiro momento, com o Cyrus, que mais recentemente, né, na Sinnoh que a gente conhece, se tornou o grande vilão do mundo Pokémon. A gente até sabe algumas coisas sobre o backstory do Cyrus, né, que ele parece não ter sido tão bem cuidado assim pelos pais, ele passou a desacreditar na humanidade, ele tem uma filosofia bem niilista, de negação a tudo. Enfim, vamos ver se alguma coisa nos é contada mais para entender até o presente, né, para entender o que aconteceu com o Cyrus. Outra é a Mai, que é a Warden da Obsidian Fieldlands, ela que cuida do Wyrdeer e ela também tem uma proximidade física muito grande com a Marley, que é uma personagem que muita gente até esquece que existe. Temos o Leon, outro Warden de Obsidian Fieldlands, esse cuida do Kleavor e ele tem uma relação com o Clay, um dos Gym Leaders de Unova. A gente já passa até agora para a 5ª geração, beleza? Temos a Arezzo, outra Warden, tem uma característica muito parecida, de novo, fisicamente, principalmente o cabelo, com a Mars, que é uma das comandantes da Team Galactic, que a gente conheceu em Brilliant Diamond, Shining Pearl, Diamond, Pearl Platinum, etc. Temos também o Ginter, que é o líder da Ginkigo Guild, que é uma guilda de comerciantes, parece que veio de fora de Hisui para vender coisas, itens dentro da região, e ele tem até uma pose muito parecida com o Volkner. Temos também o Volo, um dos comerciantes dessa Ginkigo Guild, que parece, ou tem alguma semelhança, teria em teoria, né, com a Cynthia. Enfim, são vários os personagens de Legends Arceus que parecem ter designs e potencialmente histórias reaproveitadas de personagens que a gente já conhece. O que eu espero é que não seja apenas isso, uma reciclagem de personagem, e que sim, eles tracem alguma conexão firme, sólida entre esses personagens que a gente vai conhecer em Legends Arceus com aqueles que já dominaram nossos corações. O segundo mistério que eu gostaria de uma explicação vai meio que por essa linha de ancestralidade, só que ao invés de personagens humanos, vamos falar da equipe, né, do time. Em Hisui, em Legends Arceus, teremos a Galaxy Expedition Team, que vai ser abreviada para Galaxy Team. Eles vieram de várias regiões para estudar justamente a região de Hisui. Essa equipe inclui alguns grupos, né, como a Medical Corps, a Security Corps e a Survey Corps. Eles realizam algum tipo de investigações sobre como vivem os Pokémon. Enfim, fazem um trabalho ali de pesquisa de campo que parece bem interessante e importante. Só que vale lembrar que provavelmente em algum momento essa Galaxy Expedition Team, pelo menos o nome sugere isso, se tornou ativa
Team Galactic, que é a vilã dos jogos que se passam em Sinnoh. Então, como que uma equipe que, em teoria, tem um intuito bondoso, um intuito positivo, se tornou uma equipe vilã? E eu espero que Legends Arceus também explique isso. O mistério de número 3, e esse muita gente tem se perguntado, é em relação não apenas aos Pokémon iniciais, como a todos os Pokémon que vão aparecer na Dex de Hisui. Por que exatamente esses Pokémon já existiam nessa época em Hisui e outros não? Por exemplo, o trio de iniciais de Hisui é formado por Rowlet, Cyndaquil e Oshawott. Todos esses iniciais que não são exatamente de Sinnoh. O Rowlet é de Alola, o Cyndaquil é de Johto e o Oshawott é de Unova. Então, por que esses são os Pokémon iniciais em Hisui e não os iniciais que a gente já conhece de Sinnoh, né? Turtwig, Chinchar e Piplup. Talvez porque na época os Pokémon de Sinnoh ainda não tinham sido totalmente catalogados, os humanos que viviam em Hisui não eram tão amigos assim dos Pokémon, então eles tiveram que trazer iniciais de outras regiões para que essa jornada de exploração em Hisui pudesse começar. Será que é isso que vai acontecer? Não sei. E por que alguns Pokémon se comportam de forma diferente em Hisui? Isso a gente já teve explicações nas duas gerações anteriores, né? Tanto com as Alolan Forms quanto com as Galarian Forms. Todas essas transformações de forma, né, de Pokémon, todos eles têm uma explicação do porquê nesse novo ambiente eles mudaram de tipo, de aparência. Então eu espero que isso novamente aconteça em Hisui, em Legends Arceus. Não apenas a explicação do porquê esses são os iniciais, como porquê eles ganhariam Hisuian Forms. E vale lembrar que os rumores, os possíveis vazamentos dizem que todas as evoluções finais desses iniciais terão Hisuian Forms, Hisuian Decidueye, Hisuian Typhlosion e Hisuian Samurott. Por que dessas formas novas, tá? Isso é muito provável que seja explicado ou no iniciozinho do jogo, né, o motivo desse trio de iniciais, ou então na Entry Dex, na entradas das Pokédex desses Pokémon. Entrando um pouco no plot de Legends Arceus, temos que falar sobre os Nobles Pokémon. Eles são alguns Pokémon muito especiais que existem na região de Hisui. E eles, segundo o site oficial, receberam uma bênção misteriosa. Que bênção misteriosa é essa? Claro que quando a gente fala da palavra bênção, a gente imediatamente pensa em Arceus, que é o deus Pokémon, e deuses são quem são capazes de abençoar alguém. Então, será que os Nobles Pokémon foram beijados pela bênção de Arceus? Eu acho que é a teoria e a explicação mais óbvia, mas será que vai ter algum tipo de profundidade nessa explicação? Esses Pokémon conhecidos como Nobles são particularmente poderosos, e claramente esse poder deve vir dessa bênção misteriosa. Então eu acho que é importante que isso seja explicado, até porque no próprio texto do site dizem que os Nobles são parte essencial da história de Legends Arceus. Então eu espero que eles só não tenham sido tacados lá de qualquer jeito, tenha sim uma explicação do porquê da existência desses Pokémon. O quinto mistério, e meio que um desmembramento do anterior, que vem dos Nobles Pokémon, é sobre o fenômeno de Frenzied Noble Pokémon. A gente já viu Kleavor ficando furioso, todo dourado, e isso ainda não foi explicado. No site o que tem é um estranho fenômeno leva os Nobles Pokémon a voarem subitamente num frenesi, tornando-se muito difíceis de serem controlados. Como parte dos Survey Corps, a gente vai ser chamado para acalmar esse fenômeno, né? Esses Pokémon que entram nesse estado de Frenzied Noble. Então, por que isso acontece? Se esses Nobles eles foram abençoados, por que de uma hora para outra eles entram num estádio de fúria? É essa bênção não funcionando exatamente? Eu espero que exista uma explicação plausível e interessante para esse fenômeno. O sexto item desse vídeo, e aqui eu preciso confessar que já é o meu coração de fã falando, vocês sabem que eu adoro a história do mundo Pokémon, mas infelizmente existem vários buracos nessa história. Como o início do mundo Pokémon é descrito em sua maior parte justamente nos jogos que se passam em Sinnoh, eu tô com muita expectativa que Hisui traga novos elementos para essa história, para que a gente consiga completar um pouco melhor esse quebra-cabeça. Então será que, por exemplo, a gente vai ter novas formas de Dialga e Palkia, assim como a gente tem do Giratina, um Dialga Origin, um Palkia Origin? Será que a gente vai ter novas formas do Arceus, aquela imagem misteriosa que aparece na entrada da capela, né, da igreja que existe em Sinnoh? Será que aquilo é uma nova forma do Arceus? Será que aquela imagem vai ser explicada em Legends? Eu posso estar viajando, posso estar criando muita expectativa e isso não vai se cumprir, mas eu gostaria muito que eles trouxessem novos elementos, né, tanto para esses Pokémon lendários e míticos, quanto também para a origem do universo Pokémon. Afinal, dá para explicar de uma vez por todas de onde veio esse ovo do qual Arceus nasce? Será que é o mesmo ovo que o Celebi levou pro passado, quando não existia nada? Enfim,
Eu espero que novos elementos, novos fragmentos dessa história do mundo Pokémon sejam acrescentados no plot de Legends Arceus. E pra encerrar o vídeo de hoje, claro, a gente não podia deixar de falar de rumores, vazamentos e teorias, porque a gente meio que sabe que vários novos Pokémon devem ser acrescentados em Legends Arceus. Mas será que isso vai acontecer de fato? Por exemplo, temos a imagem vazada de um possível Ride Pokémon, de um possível Nubble Pokémon que nos ajudaria a escalar as montanhas, né, as encostas rochosas da região de Hisui. Seria esse Pokémon a evolução do Hisuian Sneasel? Aliás, será que vai existir de fato um Hisuian Sneasel? Ou então as Hisuian Forms dos iniciais que eu falei no início do vídeo, Hisuian Qwilfish e a sua evolução, Hisuian Lilligant, Hisuian Gumi, Hisuian Gudra, Hisuian Avalag, nova evolução do Ursaring, um novo Pokémon lendário que completaria um novo quarteto das forças da natureza com Tornados, Tandors e Landors. Será que tudo isso vai ser verdade? Será que os leakers vão provar que eles estavam certos todo esse tempo e muita gente não acreditou? Enfim, esse é um mistério que, não tenho a menor dúvida, com certeza vai ser solucionado ou assim que o jogo vazar, ou assim que Pokémon Legends Arceus seja oficialmente lançado. E eu tô muito hypado, eu espero que vocês também, beleza? Como eu tenho dito, vou fazer o máximo possível para fazer a melhor cobertura do lançamento de Legends Arceus, tanto aqui no canal com vídeos especiais, quanto nas minhas lives na Twitch, jogando juntinho com vocês, beleza? Então se você tá ansioso, se inscreve aqui no canal, se inscreve na minha Twitch para não perder nenhum conteúdo do mundo Pokémon, agora especialmente de Legends Arceus, beleza? Espalha a palavra e bora transformar todo mundo em fantasmas como nós. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força de sempre e até a próxima!